É impossível não se abalar quando a gente lê uma notícia como essa. Patrícia Keller Pereira, uma jovem médica, com apenas 27 anos, cheia de vida, planos e noiva, de repente é vencida por um câncer raro no ombro. A primeira reação é aquela incredulidade. Câncer no ombro. Isso existe? Pois é, existe. Mas é tão incomum que a maioria de nós nunca ouviu falar. Normalmente, quando se fala em câncer, pensamos em mama, pulmão, próstata, pele. Mas os tumores de partes moles ou de ossos, como os sarcomas, que podem surgir no úmero, na clavícula ou na escápula, são mais raros e traiçoeiros. Eles costumam começar como uma dorzinha insistente, um inchaço discreto, que facilmente se confunde com uma lesão muscular, uma tendinite. É por isso que, quando finalmente se chega ao diagnóstico, muitas vezes a doença já está avançada, exigindo tratamentos pesados como quimio, rádio e cirurgias complexas. E é exatamente nesse ponto que a história de Patrícia nos pega no coração. Ela era médica, ou seja, conhecia os sinais de alerta, sabia o peso de cada palavra num diagnóstico. E mesmo assim a vida mostrou como ninguém está blindado. Isso faz a gente pensar no quão frágil é essa nossa ideia de controle. Patrícia usou as redes sociais para compartilhar o tratamento, dividiu angústias e vitórias, e, mesmo sem querer, virou farol para quem também enfrenta doenças raras. Esse tipo de coragem é de uma grandeza difícil de descrever. Falar da própria dor para ajudar os outros a lidarem com a deles. Ao mesmo tempo, a gente precisa falar da importância de atenção a sintomas persistentes, mesmo que pareçam bobos. Dor no ombro que não melhora, um caroço que não some pode ser só uma lesão de academia, mas também pode ser algo mais sério. Diagnóstico precoce é o que muda as estatísticas. Isso não diminui a tragédia da Patrícia, mas transforma a história dela em um alerta silencioso. Não normalizar a dor, não adiar exames, não subestimar o corpo. Hoje, enquanto ela é velada em sorriso, fica a sensação de vazio e de gratidão. Vazio, porque uma vida brilhante foi interrompida cedo demais. Gratidão, porque a passagem de Patrícia não foi em vão, ela nos deixou um lembrete poderoso de empatia, de coragem e de que cuidar de si e dos outros é, no fim das contas, o que nos torna realmente humanos. Que a memória dela continue iluminando, como uma luz que a morte não consegue apagar. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês, contar sobre a novidade que eu coloquei nos stories pra vocês. Não são novidades assim, nossa, que a gente comemora, mas de certa forma foram comemoradas. Vamos lá. Semana retrasada, mais ou menos, se eu não me engano, tive retorno com os médicos, né, pra gente ver o que a gente ia fazer agora, porque tecnicamente era pra gente fazer quimioterapia, só que o resultado do meu anátomo tinha saído da peça e eu tinha tido uma baixa resposta com a quimioterapia. Então os médicos estavam tipo, será que compensa fazer? Será que vale a pena fazer? Aí, por conta de tudo isso, a gente ainda tava discutindo, a gente tava pensando, né, vendo o que era melhor pra mim. E nisso a gente decidiu fazer alguns exames, né, de acompanhamento, porque já tinha um tempo que eu tinha feito minha cirurgia. Então a gente fez uma tomografia de tórax, uma tomografia da região onde foi feita a cirurgia e fizemos uma radiografia também naquela região. Quando saiu o resultado da minha tomografia de tórax, infelizmente saiu, apresentaram-se nódulos, micronódulos, alguns nódulos pelo pulmão. A médica na época tinha contado uma média de 7 a 8, mais ou menos. E aí, resumindo, né, na época foi um choque, ficamos todo muito, muito triste. Perdemos o nosso chão, né, a gente ficou tipo, poxa, não era pra ter acabado, porque eu tinha feito a cirurgia, então a gente esperava um certo sucesso. Enfim, os médicos olharam e falaram, olha, você vai ter que fazer biópsia disso por conta do seu passado, né, por conta do seu histórico, por você ter tido um tumor maligno, agora a gente precisa fazer a biópsia. Fiz a biópsia, e nisso eu continuei minha fisioterapia do braço. Aí tá. Quando eu fui fazer a minha fisioterapia do braço, eu já tava sentindo dores, só que a última que eu fui fazer, eu cheguei no fisioterapeuta e falei, eu estou com muita dor no meu braço. Não era pouquinho, era muito. Aí tá. Aí ele pegou e, tipo assim, como ele já sabe que a pessoa, né, é um pouco dramática, ele pegou e falou, calma, vamos lá fazer. Aí quando ele começou a mexer no meu braço, eu comecei a chorar. Porque tava doendo muito, 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 muito. E todo aquele avanço que a gente tinha tido na fisioterapia, eu regredi inteiro. Aí ele olhou pra mim e falou, vou tentar ligar pro seu médico, que fez a cirurgia, mas vai lá e faz uma ressonância. Aí quando a gente conseguiu falar com o médico, ele falou, faz a ressonância. E no final ele tinha falado já pra mim, o fisioterapeuta, pra fazer uma radiografia também. Aí a gente fez a ressonância e a radiografia. Aí eu tive que repetir a ressonância porque ele queria com contraste, a gente tinha feito sem. Aí eu fiz a tomografia com contraste, quando a gente olhou, tinha voltado o tumor pra região onde foi feita a cirurgia, que tinha sido um sucesso.
Gente, foi tirado tudo. Tudo, 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 tudo. Isso daí a gente não tem dúvidas, os resultados dos exames mostram isso. Então a gente sabe que isso não foi o problema. A gente conversou com os médicos, eles acreditam que algum fragmento ficou e se espalhou, né? Foi pro pulmão e voltou pro local da cirurgia. Outra explicação a gente não tem, porque realmente a cirurgia foi um sucesso. Mas infelizmente isso aconteceu. Então vocês imaginam, né? Eu demorei pra vir contar porque a gente tava processando, conversei com a família, a gente colocou, alinhou tudo o que tava acontecendo, né? Foi difícil processar porque a gente já tava cantando vitória, né? Que tinha acabado. Aí enfim, aí eu e a mãe decidimos ir na missa na quinta-feira, e na quinta-feira ainda o médico mandou, quinta da semana passada. Tenho boas notícias pra vocês. Aí quando ele mandou isso, eu falei, mãe, acho que é mais um motivo da gente ir pra missa pra agradecer, né? Já que vai ter uma boa notícia, na minha cabeça eu pensei, eu acho que eu não vou precisar de químio. E a gente já tinha discutido a possibilidade de fazer químio. Não aguentei, eu chorei muito, porque eu sofri muito com a quimioterapia. E sempre foi algo que eu pedi a Deus que, se fosse pra fazer qualquer outra coisa, eu queria que a químio acabasse ali, sabe? Que ficasse no ano passado. Eu não queria continuar. Poxa, meu cabelinho tá crescendo, meus cílios, minha sobrancelha, tô tão feliz. Aí, enfim, fomos na missa e eu pedi exatamente isso pra ele. Que ele mandasse outra alternativa de tratamento, porque eu não queria fazer quimioterapia. E minha mãe fez o mesmo pedido e eu nem sabia, ela foi me contar isso depois. Quando foi na sexta, fizemos a consulta, né? Que aí a gente já sabia que tinha voltado no local da cirurgia, já sabia o tipo pulmonar, só que eu ainda não tinha recebido um dos resultados de exames daqui, né? Que é o estudo de RNA do tumor, que é quando a gente realmente descobre se aquele tumor que a gente tratou era aquilo mesmo ou se era outra coisa. Descobrimos agora, de fato, o tipo de tumor que eu tive, que na verdade eu ainda tenho, né? Que eu vou tratar, se chama rabdomiossarcoma ósseo com rearranjo de FUS e TFCP2. Esse é o palavrão do nome, gente, nunca tinha ouvido falar, foi a primeira vez. E foi aí que a gente descobriu o motivo pelo qual eu não respondi a quimioterapia, porque esse tipo de tumor, ele não responde a quimioterapia. A gente pode fazer várias sessões, a resposta sempre vai ser baixa, por isso que de 100% do tumor, apenas 10% foi destruído pela quimio. E aí ele chegou em mim e falou, a notícia boa é, não teremos quimio, e vou começar uma medicação, em breve eu vou trazer mais sobre ela pra vocês, eu ainda não comecei, mas o tratamento é esse, é uma medicação via oral, se eu não me engano, como se fosse uma quimioterapia oral. Graças a Deus ele tem uma ótima resposta, e eu tenho fé que Deus que mandou essa medicação. Então, gente, é essa a novidade. Eu falo, eu não consigo nem disfarçar. Eu tô, tipo, muito feliz. Eu sei que a notícia foi, poxa, um baque. Mas eu tô muito, muito, muito contente. Eu estou muito grata a Deus por não precisar fazer químio, gente. É um alívio não precisar fazer químio. Deus sabe o quanto eu sofri. Ele sabe o quanto eu pedi, o quanto eu clamei pra Ele, pra que eu não precisasse mais fazer isso. E Ele me escutou. Então, gente, eu tô muito feliz. Acho que eu não tenho nem mais muito o que dizer, só que Deus, ele é muito maravilhoso. Se você que está assistindo a esse vídeo passa por alguma dificuldade, por algum problema, não deixe de pedir e clamar e, sabe, seja firme no seu pedido, não desista. Deus, ele é bom, gente, ele é misericordioso, ele é maravilhoso, você pode ter certeza que ele tá te escutando. Você só precisa pedir com fé, com força e com vontade. Então peça. Hoje é um pedido meu pra vocês que aí me seguem, que me assistem. Peça a Deus essa noite o seu desejo, o seu maior desejo. Peça com muita força, com muita fé e com muita vontade, tá bom? E é isso, gente, eu vou deixar aqui, tô muito contente, tá? Não quero que vocês entendam o contrário, tô muito, muito feliz. Pra mim isso daí já é meia vitória, já pra minha vitória completa vai ser quando eu vier aqui comemorar com vocês que acabou essa luta. E é isso, gente, um grande beijo, um grande abraço pra vocês e um ótimo resto de segunda-feira.